Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você estará vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, para quem chegou aqui meio que de paraquedas, né? Eu sou Almeno Campos, sou jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que tem uma equipe de transmissões também aqui no Rio de Janeiro. E a gente faz transmissões de alguns jogos de equipes cariocas. E neste domingo acabou o Campeonato Brasileiro. Acabou. Teve a última rodada, um campeonato que foi de alegrias para muitos, aflição, sofrimento para alguns, e que nessa última rodada que terminou com alívio para alguns e tristeza para alguns outros torcedores, né? Então, tem desse jeito uma última rodada que sempre reserva fortes emoções, né? E nesse vídeo aqui eu vou dar um foco para as equipes cariocas, tá? Então, falar do Botafogo, campeão brasileiro, volta a conquistar o título do Brasileirão depois de 29 anos. Vamos falar também do Fluminense, que vai jogar a Série A do Brasileirão de 2025 e de quebra, digamos assim, conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Vamos falar também do Vasco, que termina o ano com um saldo até positivo, viu? Vou comentar mais um pouco sobre isso e também falar do Flamengo, que teve neste domingo a despedida do Gabigol, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Então, vou comentar um pouco sobre tudo isso. Já convido você a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo também com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, sabe? Não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, e essa divulgação é muito importante também para o crescimento do meu trabalho, do crescimento aqui do canal. Então, compartilhem mesmo, tá bom? Deixa um like, e isso tudo também é importante. Beleza? Então vamos lá começar falando do campeão, do Botafogo. E que semana para o Botafogo e para o torcedor do Botafogo, hein? Que semana maravilhosa. No último final de semana, o Botafogo foi campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história e neste domingo confirmou o título brasileiro, seu terceiro título de campeonato brasileiro, e volta a ser campeão da competição depois de 29 anos. A confirmação que veio após derrotar o São Paulo por 2-1. Eu imaginava, sinceramente, que o Botafogo iria construir uma vitória até mais tranquila, que seria, sei lá, um 2-0 já no meio do segundo tempo, e aí ficaria de boa. Só que, cara, o São Paulo resolveu empatar o jogo, né? Mas no final, o Gregory foi lá e confirmou mais uma vitória para o Botafogo, que foi a 23ª vitória em 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Então, uma baita campanha. E assim, olha só, o Botafogo, de uma forma geral, teve o melhor futebol no Brasil nesta temporada. Meses atrás, quando fechou a janela de transferências do meio do ano, eu coloquei aqui, porque, na minha opinião, o Botafogo tinha o melhor elenco do Brasil e tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O Botafogo liderou 22 das 38 rodadas no Brasileirão. Dá para contestar alguma coisa? Não tenho que contestar, né, galera? Não... Será que alguém vai ter coragem de tentar contestar alguma coisa nessa campanha do Botafogo? Aí não tem como, né? E aí o Botafogo, de forma justíssima, merecidíssima,
conquistou o título do Brasileirão de 2024 e conseguiu um feito que até então só 2 clubes aqui no Brasil conseguiram: ganhar na mesma temporada o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Santos, lá de Pelé, Pepe Coutinho, Companhia Limitada, nos anos de 1962 e 1963, foi campeão da Taça Brasil e também da Libertadores. Bem recentemente, né, já mais de 10 anos, que a CBF reconheceu a Taça Brasil também como título de Campeonato Brasileiro. Então, que o Santos ganhou a Taça Brasil, então vai lá e reclama com a CBF, beleza? Então, Santos conseguiu esse feito. E o Flamengo em 2019, que também foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. E agora o Botafogo é o terceiro clube a repetir esse feito de ganhar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada. E daqui a alguns dias, o Botafogo que pode, quem sabe, né, conquistar um feito que só o Santos tem. Também nesses 2 anos, de 1962 e de 1963, que também conquistar o título da Copa Intercontinental, que agora é a nova nomenclatura desse Mundial de Clubes que acontece no final do ano, nesse formato que tem. Né? Por que não? Né? Pode acontecer no futebol, tudo é possível. Né? Apesar de que eu, sinceramente, acho difícil de conseguir ganhar do Real Madrid. Mas o Botafogo, que não vai ter nem como comemorar muito nesse domingo o título do Campeonato Brasileiro, porque já vai ter que viajar para o Catar, porque na quarta-feira o Botafogo vai jogar lá no estádio 974, em Doha, no Catar, vai enfrentar o Pachuca do México. O jogo que será quarta-feira, 2 horas da tarde, no horário de Brasília. O Pachuca, aliás, que está mal nessa temporada lá no futebol mexicano. No Apertura, que é uma espécie de primeiro turno do Campeonato Mexicano, o Pachuca terminou na 16ª colocação, entre 18 equipes. Obviamente, não conseguiu a classificação para as quartas de final do Apertura Mexicano e não joga há um mês. Então, o Botafogo ele vai jogar contra um Pachuca, que além de ter feito uma primeira metade ruim de temporada, sem ritmo de jogo também, né? O Pachuca sem ritmo de jogo. Então, tem tudo para o Botafogo avançar para as semifinais da Copa Intercontinental. É favorito, o Botafogo é favorito, sim, para ganhar do Pachuca nesta quarta-feira. Então, aguardar, porque a temporada do Botafogo ainda não acabou. Vai ter ainda a Copa Intercontinental, para quem sabe, primeiro chegar na final para enfrentar o Real Madrid, né? E aí ver o que vai dar nessa final de Copa Intercontinental. Claro, o Botafogo tem que passar primeiro pelo Pachuca do México, e aí depois, avançando para a semifinal, vai enfrentar o Al Ahly do Egito. Então, você que torce o Botafogo, parabéns, comemore muito esse título, porque você esperou por muito tempo para isso acontecer. E você que torce o Botafogo sabe muito bem do que passou, do que vivenciou, porque 4 anos atrás o Botafogo estava fazendo a sua pior campanha na história do Campeonato Brasileiro. E 4 anos depois, o Botafogo em uma semana ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Que semana fantástica para o Botafogo de futebol regatas. Que sensacional. E nesse jogo hoje contra o São Paulo, né? O Savarino abriu o placar, depois o William Gomes empatou para o São Paulo e o Gregory no finalzinho fez o gol que sacramentou mesmo a vitória do Botafogo. 2-1, e o Botafogo que terminou na liderança, né, com 79 pontos, campeão com 79 pontos, Palmeiras em segundo lugar com 73. E por falar em Palmeiras, a gente vai falar do Fluminense, que conseguiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor das Laranjeiras viajou para São Paulo
para enfrentar o Palmeiras. O empate já garantia o Fluminense na Série A do ano que vem. Só que foi para São Paulo, né, para enfrentar o Palmeiras e tinha um tabu. O Fluminense nunca havia vencido no Allianz Parque. Até então eram 9 derrotas e um empate. Até que neste domingo, uma bela jogada do Kevin Serna. Ele chutou com o pé esquerdo, hein, que não é o pé bom dele, inclusive, tá? Ele acabou marcando um golaço. E um golaço que confirmou o Fluminense na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Vitória por 1-0. Aliás, o Kevin Serna, que marcou também um gol da vitória na última quinta-feira, diante do Cuiabá. Pois é. Então, o Fluminense, né, se termina o Brasileirão com menos 4 pontos, né? Se o Fluminense empatasse com o Cuiabá e o Fluminense empatasse hoje com o Palmeiras, o Fluminense terminaria com 42 pontos e estaria rebaixado para a Série B. Os gols do Kevin Serna foram muito fundamentais, né? Kevin Serna, que inclusive chegou no meio da temporada, né? Enfrentou inclusive o Fluminense na fase de grupos da Libertadores, jogava no Alianza Lima do Peru, foi contratado pelo Fluminense no meio da temporada e acabou marcando 2 gols, nossa, de uma importância gigantesca. E essa vitória inédita no Allianz Parque, foi a primeira vez que o Fluminense ganhou lá no Allianz Parque, não só garantiu a permanência do Fluminense na Série A, como também classificou para a Copa Sul-Americana. Então teve esse, digamos assim, prêmio de consolação, tá? E terminou na 13ª colocação nesse Brasileirão com 46 pontos. Fluminense, que no ano que vem, além de jogar a Copa Sul-Americana, vai jogar também o Mundial de Clubes no meio do ano, agora com a confirmação de que vai jogar na Série A, mas é aquela situação. Tem que reformular muito esse elenco. Tem que reformular muita coisa no clube. Isso é um fato. Minha opinião, aí é a minha opinião, eu não permaneceria com o Mano Menezes para o ano que vem. Claro, o Mano, ele foi uma figura muito importante para a permanência do Fluminense, ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para isso, cumprir a missão, tá? Mas eu não continuaria com o Mano Menezes para o ano que vem. Na minha visão, departamento de futebol com o Mário Bittencourt, o Paulo Angione, né? E se o Paulo Angione ficar também, porque acho que tem que repensar também na permanência do Angione para a próxima temporada, mas na minha visão, tem que pensar no novo técnico para o ano que vem. E como falei, reformular muito esse elenco, muita coisa. Fluminense que provavelmente vai perder o John Arias, que deve ir para o futebol europeu. Muito se fala em Galatasaray, né? Até mesmo já atrás saíram informações de que o Galatasaray chegou a fazer uma proposta e tudo mais, a conferir se realmente o John Arias vai para a Turquia, se vai mesmo para a Europa, mas a tendência é que ele não fique para o Fluminense no ano que vem. Então vai ter que fazer uma reformulação muito grande nesse elenco e montar o elenco também, obviamente, visando a disputa do Mundial de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos. E também a ver, né, que tem muito se discutido a respeito de SAF no Fluminense. Também a gente tem que aguardar em relação a essa situação. Mas o Fluminense conseguiu uma vitória em cima do Palmeiras que garantiu o tricolor das Laranjeiras na elite do futebol brasileiro no ano que vem. Ufa! Acabou! Você que torce Fluminense, respira aliviado, já conseguiu uma vaga na Sul-Americana, né? Então ainda vai ter outra competição internacional para disputar no ano que vem. Então fique aquela respirada de alívio, né? Porque vocês merecem, viu? Porque vocês passaram nesse ano, não foi fácil não, viu?
Não foi fácil, não. Agora, o Palmeiras, hein? Que ano pro Palmeiras, hein? Minha nossa. Apesar, né, de segundo lugar no campeonato, mas, cara, foi um ano ruim pro Palmeiras, né? Eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil pro Flamengo do Tite. Eliminação nas oitavas de final da Libertadores pro Botafogo. Um Brasileirão que, apesar da segunda colocação, o Palmeiras deixou muito a desejar em muitos jogos nessa temporada e teve só, né, o título do Campeonato Paulista. Perdeu a Supercopa do Brasil no início da temporada para o São Paulo. Então não foi um ano nada bom, cara. E assim, ao meu ver, a Leila tem que, se quiser brigar, mesmo incomodar os outros times, tem que tirar os escorpiões do bolso, cara. Tem que gastar dinheiro. Tem que reforçar mesmo o elenco. E senão, cara, vai ficar complicado também pro Palmeiras no próximo ano, viu? Então, para falar um pouquinho do Palmeiras, porque pouco se fala, na imprensa de uma forma geral também tem falado pouco do ano ruim do Palmeiras, que para mim foi ano ruim. Foi ano ruim do Palmeiras. Deixou a desejar em muitos jogos, como falei, não se reforçou tão bem assim. Então, tem que fazer mais críticas do que eu tenho visto, inclusive. Enfim, agora vamos falar do Vasco. Falar do Vasco. Aí depois eu falo do Flamengo, né? O Vasco que termina esse ano, eu diria que com um saldo positivo, cara, porque o torcedor vascaíno sabe o ano muito complicado que foi. Cara, é um ano que começou péssimo no Campeonato Brasileiro, levando goleada do Criciúma em casa, que foi rebaixado. Cara, nessa época de abril, aí depois foi para junho. Cara, o Vasco tava jogando um futebol de time rebaixado para a Série B. Foi um ano complicado, né? Dinheiro mal investido também, toda essa situação da 777, sabe? Mas chegou toda a situação. A primeira saída da 777. Aí depois a saída também do Álvaro Pacheco. Cara, o Álvaro Pacheco teve apenas 4 jogos na temporada pelo Vasco. O Vasco que nesse período levou quase 80 chutes no total. Cara, é um negócio bizarro. Nesse período, inclusive, né, no primeiro jogo do Álvaro Pacheco levou 6-1 do maior rival Flamengo. Foi a maior goleada que o Flamengo aplicou em cima do Vasco na história desse clássico. Cara, foi um ano, assim, foi uma loucura pro Vasco. Só que acabou fazendo muita diferença pro Vasco nessa temporada foi aquele período entre julho e agosto, que o Vasco conseguiu 4 vitórias seguidas, teve uma sequência de invencibilidade com o Rafael Paiva, e isso acabou fazendo muita diferença para o Vasco terminar o Brasileirão na 10ª colocação com 50 pontos. Cara, é um ano que termina com um saldo muito positivo, cara, que com o elenco que o Vasco tem, e terminar na primeira página da classificação, cara. Sabe? Eu vejo como um saldo positivo. Como eu falei, o Vasco por muitas vezes jogou futebol de time rebaixado. E assim, quase que conquista uma vaga na pré-Libertadores. E aí, o torcedor do Vasco, ele aí vai ficar com uma dor nesse momento, que eu vou falar de 2 jogos que aconteceram. Naquele período que o Vasco estava bem, invicto, entre julho e agosto, o Vasco enfrentou o Red Bull Bragantino em casa e depois enfrentou o Criciúma fora. Nesses 2 jogos, o Vasco começou perdendo, depois conseguiu a virada, mas nos minutos finais, nesses 2 jogos, levou um empate em 2-2. Tanto contra o Red Bull Bragantino em casa e também contra o Criciúma fora de casa. Foram empates que o Vasco levou de bobeira, cara, assim, completa bobeira. O Vasco, se não tivesse sofrido esses gols de bobeira, teria terminado o campeonato com 54 pontos, estaria na pré-Libertadores.
com o time que tem, o elenco que tem, com toda a situação também fora de campo. Olha só. E o Vasco termina na 10ª colocação. O Vasco que chegou na última rodada, né? Dá com uma chance até de conseguir uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, né? O 8º lugar era impossível, né? Porque essa situação também de levar muitas goleadas também no campeonato. Levou goleada do Criciúma, do Flamengo, perdeu de 3-0 pro Botafogo, sabe? Então, esse saldo fez muita diferença, né? Que assim, chegou na última rodada, era matematicamente possível, mas assim, o Vasco teria que vencer por 12-0, né? Não iria acontecer. O Vasco venceu o Cuiabá na última rodada só de 2-1, né? Mas tinha essa possibilidade de terminar na 9ª colocação, que a 9ª colocação garantiria uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil, mas acabou que o Cruzeiro venceu o Juventude na última rodada, venceu nesse domingo por 1-0. Só que o Bahia ganhou do Atlético Goianiense. E então o Bahia terminou em 8º lugar com 53 pontos, o Cruzeiro ficou com essa 9ª colocação com 52 pontos. Garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, porém ficou fora da Libertadores. E nesse momento que estou gravando o vídeo, né, segundo a informação da Rádio Itatiaia, o Cruzeiro decidiu demitir o técnico Fernando Diniz. Ainda não vi nenhum, nesse momento que estou gravando o vídeo, não vi nenhum posicionamento oficial do Cruzeiro, nenhum comunicado oficial do Cruzeiro a respeito da saída do Fernando Diniz. Mas, assim, foi um final de campeonato decepcionante para o Cruzeiro também. Conseguiu a vitória, que colocou na 9ª colocação, mas ficou fora da Libertadores. E o Vasco, que tinha essa possibilidade de ficar em 9º, não conseguiu. Terminou na 10ª colocação, terá que disputar a Copa do Brasil desde a primeira fase. Mas, não dá para queixar não, viu? Porque do jeito que as coisas se desenrolaram no ano, poderia ter acontecido algo muito pior. Termina com uma vaga na Sul-Americana, volta a jogar uma competição internacional depois de 5 anos. É muito tempo, né, que o Vasco não disputava uma competição internacional. O clube como o Vasco não poderia ficar muito tempo sem jogar. E aí fica uma interrogação para o ano que vem. O que vai acontecer com o Vasco? Vai ter um novo investidor, vai ter um novo dono, uma nova empresa que vai controlar a SAF? Ou o associativo vai continuar à frente do clube, à frente do comando do futebol? Porque se o associativo continuar à frente do comando do futebol, cara, vai ser um 2025 muito complicado para o Vasco. Porque o Vasco não vai ter como sustentar. E assim, tem muitos jogadores nesse elenco que ganham muito. Então, assim, não sei se alguns jogadores bons que podem fazer a diferença para o Vasco, se alguns desses jogadores vão permanecer. Porque a situação financeira do clube é grave. Então, assim, o Vasco termina esse ano de 2024 já com uma grande interrogação para 2025. Como é que vai ser em relação à SAF? Como é que vai ser em relação a essa parte financeira, elenco e técnico, né? E, vou te falar uma coisa, eu não duvido nada do Pedrinho consultar Fernando Diniz, tá? Não duvido. E não tem essa informação, tá? É apenas um palpite. Não duvido que o Pedrinho vá atrás do Fernando Diniz. Não duvido que isso aconteça. Enfim, aguardar para ver. E por fim, o Flamengo. Falar do Flamengo, né? Que dentre os 4 grandes do Rio, foi o único que entrou na rodada assim, sem nada para brigar mesmo. Já garantiu ali a terceira colocação no Brasileirão. Já, obviamente, campeão da Copa do Brasil. Garantido também na fase de grupos da Libertadores. Então, esse domingo, duelo contra o Vitória no Maracanã, que foi para marcar a despedida de Gabriel Barbosa, o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, sim. Tem muito cara mais velho, não, mas, poxa, e a turma de 81 e tal, mas, gente, para a turma mais jovem, uma geração, a minha geração, né, a galera da casa dos 30 anos, para baixo, cara, o Gabigol entra nesse hall, sim, de grandes ídolos da história do Flamengo, cara. Olha o que ele decidiu de campeonato.
né? Então, assim, o Gabigol que se despediu com gol nesse domingo no Maracanã, mas o Flamengo acabou terminando com empate, né, em 2-2, com vitória nessa última rodada no Maracanã. Em relação ao Flamengo, né, que nesta segunda-feira vai ter eleição para a presidência do clube. Então, nessa segunda-feira que a gente vai conhecer quem será o novo presidente do Flamengo entre 2025 e 2027, e a partir daí é que vai começar de fato um planejamento para a próxima temporada. Se fala muito sobre a situação financeira do Flamengo, né? Fala-se, né, que o Flamengo pode não ter tanto dinheiro para investir em elenco na próxima temporada. Mas, assim, o Flamengo ele vai precisar contratar e, assim, a prioridade, ao meu ver, é um centroavante. Para mim, a prioridade para contratação nesse elenco do Flamengo é de centroavante. Porque o Pedro, ele só vai voltar para o meio do ano que vem, já ali perto do Mundial de Clubes do ano que vem. E o Flamengo não tem um substituto para o Pedro. Tem o Carlinhos, né? Mas o Carlinhos, infelizmente, não deu certo no Flamengo. Ele pode recuperar no ano que vem. Pode acontecer, cara. Futebol é um esporte que é possível acontecer esse tipo de reviravolta. Mas eu acho que o Flamengo precisa contratar algum atacante, algum centroavante mesmo, para poder suprir essa ausência do Pedro já desde o início da temporada e também já avisando mais para frente, né, quando começar o Campeonato Brasileiro, no caso, as primeiras rodadas do Brasileirão do ano que vem, as primeiras rodadas da Libertadores do ano que vem, a Supercopa do Brasil, que será no dia 2 de fevereiro. Então, ao meu ver, a prioridade para a contratação é um centroavante. Então, essa é a minha visão a respeito desse elenco do Flamengo para o ano que vem. Ainda mais que depois também, né, Gabigol vai deixar o clube, resta saber para onde ele vai. Será que ele vai sair mesmo do Flamengo? Só que falta acontecer. Não, pessoal, vou ficar no Flamengo para o ano que vem. Não sei, né? Futebol, tudo é possível, né? Enfim. Então, Flamengo que vai jogar a Libertadores do ano que vem e também a Supercopa, como falei. Aliás, a Supercopa do Brasil do ano que vem, que será entre Botafogo e Flamengo. Clássico carioca, no dia 2 de fevereiro, lá no estádio Mangueirão, em Belém, capital do Pará, né? O Mangueirão vai pulsar, essa piadinha da quinta série. A galera vai ver o Mangueirão pulsar, né? Vai ter gente que vai se emocionar com isso. Então, vai ter esse clássico ano que vem, dia 2 de fevereiro, entre Botafogo e Flamengo. Então, estou muito na expectativa, inclusive, desse jogo, dessa Supercopa do Brasil do ano que vem. Então, vamos partir para a reta final desse vídeo, para falar da classificação do Campeonato Brasileiro, né? Botafogo campeão com 79 pontos, Palmeiras em segundo com 73 pontos, Flamengo em terceiro com 70 pontos, o Fortaleza, que hoje derrotou o Internacional, terminou em quarto lugar com 68 pontos, o Internacional em quinto com 65, em sexto São Paulo com 59 pontos. Então, esses 6 primeiros colocados que estão classificados de forma direta para a fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians em sétimo lugar com 56 pontos. O Bahia em oitavo lugar com 53 vão jogar a pré-Libertadores. O Cruzeiro, ele ficou de fora da Libertadores, vai para a Sul-Americana, o Cruzeiro em nono com 52, o Cruzeiro que vai, está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Está classificado diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil. Vasco em décimo com 50 pontos, o Vitória em 11º com 47 pontos, a mesma pontuação do Atlético Mineiro, que ficou em 12º lugar, também com 47 pontos, o Atlético que chegou nessa última rodada com risco de rebaixamento, mas conseguiu ganhar do Atlético Paranaense e também conseguiu a vaga
para a Copa Sul-Americana. Acabou conseguindo, digamos assim, também esse prêmio de consolação. O Fluminense em 13º lugar com 46 pontos. O Grêmio em 14º lugar com 45 pontos. O Grêmio que perdeu para o Corinthians e acabou ficando com a última vaga brasileira para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Então, Sul-Americana, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Juventude em 15º e o Red Bull Bragantino. Cara, o que o Red Bull fez neste domingo, hein? Acabou goleando o Criciúma por 5-1. Red Bull Bragantino que emplacou 2 vitórias nessas últimas 2 rodadas, escapou do rebaixamento. Juventude e Red Bull Bragantino que ficaram nesse limbo, é a zona que não classifica para nada, no caso. Nem para Sul-Americana, Libertadores, nada. Mas o Bragantino conseguiu escapar do rebaixamento. Quem foi rebaixado? O Atlético Paranaense, que fez muito para merecer esse rebaixamento, 17º colocado com 42 pontos. Criciúma, 18º com 38. Atlético Goianiense em 19º com 30. Cuiabá, último colocado com 30 pontos. Então as equipes rebaixadas para a Série B, Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Atlético Paranaense que acabou, inclusive, repetindo um feito do Coritiba em 2009, que foi rebaixado no ano do centenário. Pois é, o Coritiba que completou 100 anos em 2009, foi rebaixado para a Série B, perdeu na última rodada em casa para o Fluminense, que teve uma arrancada impressionante naquelas últimas rodadas de 2009. O Fluminense escapou do rebaixamento e Coritiba caiu no ano do centenário. E o Atlético Paranaense, cara, uma das grandes decepções, ao meu ver, nesse ano no futebol brasileiro. Se não for a grande decepção, tá? Porque se esperava muito o Atlético, que poderia desempenhar um bom futebol, brigar nas primeiras colocações. Chegou a liderar por algumas rodadas, inclusive, o Campeonato Brasileiro. Pois é, e termina o ano rebaixado para a 2ª divisão. Que ano de centenário, mas também foram acreditar em Lúcio Gonzalez, né, achando que ele seria a salvação como técnico. E outra coisa, né, foram querer invocar o coisa ruim também. Tá aí. Então, rebaixado o Atlético Paranaense e subiram para a Série A do ano que vem. Santos, Mirassol, Sport Recife e Ceará são os 4 clubes que subiram da Série B para a Série A e vão jogar na elite do futebol brasileiro. Mirassol, será a primeira vez que o clube do interior de São Paulo vai jogar na elite do futebol brasileiro. Muito bem! Agora, terminando esse vídeo, mais de 33 minutos, hein? Um dos vídeos mais longos, se não for mais longo aqui do canal, para dar aquele ponto final para esse Campeonato Brasileiro que nos trouxe muita emoção, muitas histórias que a gente viu, que a gente pôde contar também. E a temporada do futebol brasileiro acabou para quase todo mundo, menos para o Botafogo, que vai jogar na quarta-feira, nas quartas de final da Copa Intercontinental contra o Pachuca do México. E claro, na quarta-feira farei aquele pós-jogo com aquela análise do que aconteceu nesse duelo entre Botafogo e Pachuca, que eu espero que o Botafogo consiga a vitória e avance para a semifinal. E aí, o que você achou desse Brasileirão? O que aconteceu com o seu time, hein? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui. Beleza? Então é isso. Beijos e abraços a todos e até a próxima para muitos. Feliz 2025. E é isso. Tchau, tchau.